E sempre me tocou muito as palavras da Sagrada Escritura dirigidas ao profeta Jeremias, né? Antes que você nascesse, antes que você fosse gerado no ventre de sua mãe, eu já o conhecia. A nossa vida não é por acaso, nós não viemos ao mundo por acaso. O fato de existirmos já é uma vocação, essa foi a minha primeira vocação. Deus me deu a graça de nascer numa família cristã católica, né? Eu fui o primogênito de uma família numerosa, de 10 irmãos, né? Meus pais católicos, porém eu fui criado por meus avós paternos. E a minha avó materna, ela era de missa diária, né? Eu estudei a vida toda, desde criança até concluir, na época, o segundo grau em escola de freira, né? Eu fui batizado e fiz a minha primeira comunhão e cresci numa paróquia, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns, Pernambuco, uma paróquia de missionários redentoristas. Eu bebi daquela fonte da espiritualidade alfonsiana, né? Devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, das novenas perpétuas, todas as terças-feiras, né? Sei de cor a novena, né? E ali eu comecei a exercer a minha ação pastoral com 12 anos de idade. Eu já estava participando de círculos bíblicos, de terço nas casas, né, de eventos de campanha da fraternidade em família, etc, né? Não me tornei um redentorista porque os padres eram holandeses, na sua maioria havia apenas um único brasileiro e não promoviam vocações naquela época. Mas desde criança eu tinha vontade de ser padre, né? Na realidade eu nunca pensei em outra coisa na vida. Nunca pensei em ser outra coisa na vida. Desde criança eu dizia, eu quero ser padre. Quando eu estava próximo a concluir os estudos, o segundo grau da época, né, eu falei para minha avó, eu queria que a senhora me conduzisse ao padre, para falar com o padre, para então eu saber como é que faz para ser padre. E minha avó disse assim, não vou com você, você procure outra pessoa para não dizer que sou eu que estou colocando isso na sua cabeça. Eu achei isso da parte dela assim um discernimento, né? Uma sabedoria. Aí chegou uma tia minha, uma irmã da minha mãe, que vivia no Rio de Janeiro, e ela me conduziu à Cúria diocesana. Eu cheguei na Cúria, foi uma época que a igreja estava saindo de uma grande crise vocacional. Após o concílio, era década de 70, né? Década de 70, logo após o concílio veio uma grande crise vocacional no Brasil e no mundo inteiro. Vários seminários fecharam. Só para você ter uma ideia, na minha diocese de origem, a diocese passou 10 anos sem ordenar um padre. 10 anos sem ordenar um padre. Mas naquele ano, em 79, mais ou menos, eu tinha me crismado e estava naquele ardor, né, naquele desejo, e fui então à Cúria e conversei com o vigário-geral, Monsenhor Tarcísio Falcão, de saudosa memória, e ele fez um questionamento, perguntou como surgiu essa minha vocação, né, se eu participava de alguma coisa na paróquia. Faz tempo, senhor. Faz tempo assim, né? E ele então me indicou os encontros vocacionais, que estavam recomeçando. Na realidade era nessa época que o Papa João Paulo II havia lançado a exortação apostólica pós-sinodal Pastores Dabo Vobis, né? E se estava iniciando um trabalho vocacional. Foi maravilhoso. Eu comecei a participar dos encontros vocacionais, porém me deparei com uma realidade chocante na época. Era o auge da teologia da libertação. Dom Helder Câmara, o grande Dom Helder Câmara, era arcebispo de Olinda e Recife,
os nossos seminaristas, os seminaristas da Diocese de Garanhuns, estudavam no Seminário Regional Nordeste II e no ITER. Ambas essas instituições foram fechadas posteriormente pela Santa Sé, né? E eu que imaginava assim, um seminário grande, com capela, com missa diária, com biblioteca, me deparei com uma realidade diferente. O bispo alugou uma casa na periferia e me mandou para a periferia juntamente com os meus colegas para o propedêutico, né? E mesmo assim eu aceitei aquele desafio. Terminando o propedêutico, então fui enviado para o Recife, para o Seminário Regional Nordeste II, mas por motivo de saúde eu tinha que fazer um transplante de córnea. Não havia doações naquela época em Recife, e o médico me recomendou procurar um centro mais avançado. Então eu fui enviado para São Paulo. O bispo me enviou para o Seminário de Guarulhos, da Diocese de Guarulhos. E ali eu concluí a filosofia e fiz todo o curso de teologia, estudando na Faculdade de Nossa Senhora da Assunção da Arquidiocese de São Paulo. Tendo concluído os estudos, eu retornei para a minha diocese de origem, e Dom Tiago Póstima, o bispo que me havia crismado, né, que me acolheu no seminário, me encaminhou então para um estágio pastoral. Foi curioso, porque diferentemente do que normalmente ocorre, o bispo indica ao seminarista a paróquia que deve fazer o estágio, e o Dom Tiago fez diferente. Disse assim: eu quero que você escolha a paróquia, né, onde você quer fazer estágio. E eu escolhi a paróquia mais desafiadora daquela diocese, que era a paróquia de Águas Belas. Eu fiz essa opção porque eu queria mostrar para o bispo o meu desejo de corresponder aos seus anseios, né? Eu queria mostrar a ele que a opção preferencial pelos pobres, que tanto ele almejava, ali era a região mais carente. E eu fiz um estágio pastoral. Ali, naquela paróquia, eu fui ordenado diácono, e em 1989 eu fui ordenado presbítero na minha paróquia de origem, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dos Redentoristas, onde eu fui batizado, onde eu fiz a minha primeira comunhão, onde eu cresci. Lá eu fui ordenado padre, e uma vez ordenado padre, o bispo me designou para aquela paróquia onde eu havia estagiado. Era uma carência muito grande de padres. O padre que assumia a paróquia de Águas Belas acumulava duas paróquias, Águas Belas e Itaíba, no sertão, né? Difícil. Uma população de 38 mil habitantes, de muitas comunidades. Eu fui ordenado com 26 anos de idade. Foi um momento de muita alegria, e ali naquela paróquia eu vivi os meus primeiros anos de sacerdócio ministerial. Passei 10 anos naquela paróquia. Então eu fui para Roma, fiz um mestrado em teologia patrística. Eu sempre fui fascinado pelas origens do universo, as origens do cristianismo, né? Particularmente os padres da igreja me fascinaram muito. Foi difícil para mim, porque depois de 16 anos de pároco, de uma vida intensa, voltar a ser estudante não era fácil, compreendeu, né? No primeiro ano eu cheguei em setembro, aprendendo ainda o italiano. Chegou no final do ano, então me mandaram fazer pastoral, me mandaram para Milão, né? Eu cheguei em Milão, estava 11 graus abaixo de zero. Eu fiquei no Hospital São Rafael atendendo aos doentes, passei Natal e Ano Novo. Eu que estava acostumado todos os anos a celebrar com a praça repleta de gente, estava ali sozinho a serviço, mas pensava que os que estavam doentes estavam em situação pior do que a minha. E depois eu tive então que fazer o curso de formadores na Universidade Salesiana, muito distante do Colégio Pio Brasileiro. Voltei, estagiei ainda um pouco com o padre Beppe e assumi o seminário
que na época estava com 5 dioceses, seminaristas de 5 dioceses, 65 seminaristas, mais ou menos. Eu passei então 4 anos como reitor do seminário Nossa Senhora das Dores, na diocese de Caruaru. Certa vez estava participando do retiro do clero em fevereiro de 2015 e recebi um telefonema no celular. Mas eu não podia atender na hora, eu estava no retiro, né? E o prefixo era 61. E onde é esse prefixo? Eu não sabia. Perguntei aos colegas, os colegas também não sabiam. Bom, Dom Cláudio Umes estava pregando o retiro, o nosso retiro espiritual. Né? Aí quando depois eu atendi o telefone, era da Anunciatura Apostólica. O senhor está convocado a comparecer à Anunciatura Apostólica, que só funciona na parte da manhã. Né? O senhor não diga a ninguém, é segredo pontifício. Né? Graças a Deus que já estava no final do retiro. Eu fiquei assim, né? E os colegas perguntaram, viram minha reação, fiquei assim um pouco pálido, né? Foi que ocorreu, eu disse, nada o quê? Fala, eu não podia falar. Bom, então eu fui à Anunciatura. A sede estava vacante. Dom Lourenço Baldicelli tinha saído, estava respondendo pela Anunciatura o Monsenhor Pier Giorgio, né? Então quando eu cheguei lá, aí disse, o senhor é o padre Giovanni? O padre Giovanni tinha sido nomeado bispo auxiliar de Salvador no mesmo dia que eu. Eu disse, não, eu sou o padre José Luiz Gomes de Vasconcelos, reitor do seminário de Caruaru. Ele disse, não precisa se apresentar, eu conheço seu passado, seu presente e seu futuro. Aí eu gelei. Né? Aí disse, essa conversa costuma ser muito formal, mas vamos tomar um cafezinho. Aí me chamou para tomar um cafezinho e me entregou um papel. Né? E nesse papel estava escrito que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, me havia nomeado bispo da Diocese de Canápio e auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza. Mas Fortaleza... Eu tinha vindo a Fortaleza uma vez, por que me mandaram para tão longe? Então, se você acha longe, olha, você ia para Belém do Pará. Eu digo, bom, então Fortaleza é mais próximo. Mas eu posso pensar um pouquinho? Ele disse, pode rezar um pouco. Tem uns dias, mas você lê aí, o Papa só está pedindo o seu assentimento. O Papa já o nomeou. E, bom, então nesse caso, paciência, então vamos lá. Aí eu fui nomeado para a Arquidiocese de Fortaleza. Então fui ordenado em Garanhuns por Dom Fernando Guimarães. Foi interessante porque eu fui visitar o Papa, agradecer ao Papa Bento XVI a primeira vez, né? E quando cheguei ele disse assim, eu falei, Sua Santidade me nomeou bispo auxiliar de Fortaleza. Ele disse, Fortaleza, o senhor é o sucessor do cardeal Lochaite? Eu disse, não, eu só sou bispo auxiliar, né? Depois eu fiquei pensando assim, o Papa não errou totalmente, porque quem me ordenou, quem me sagrou foi Dom Fernando Guimarães, que por sua vez foi sagrado por Dom Cláudio Umes, e Dom Cláudio Umes foi sagrado por Dom Aloysio Lochaiter. Então a sucessão apostólica minha tinha a ver de fato com o Dom Aloysio Lochaiter, né? Chegando a Fortaleza, eu fui muito bem acolhido por Dom José. Mesmo morando na mesma casa, é difícil a gente morar em outra casa sem ser religioso, né? O religioso normalmente já é bem preparado para a vida comunitária, mas nós vivemos uma vida de fraternidade, né? De divisão de tarefa. Entre as funções que eu assumi a juventude e a comissão episcopal para a juventude, bem como a PASCOM, a Pastoral da Comunicação, né?
E foi um belo casamento. Ainda hoje estou com essas duas comissões, né? Tanto PASCOM como Juventude. Eu digo, se você quer fazer a PASCOM funcionar bem, você entrega a Juventude, que a coisa anda, que essa galera aí já sabe, já nasce sabendo como funciona, né? Então foi muito, muito bom, né? Bom, então de repente ficou vacante a diocese de Sobral. Dom Adeli foi transferido para a diocese de Chapecó e eu recebi novamente um telefonema da nunciatura pedindo para assumir provisoriamente como administrador apostólico a diocese de Sobral. Eu fiquei de Fortaleza para Sobral, indo e vindo, dividi a semana em duas partes. De segunda a quinta ficava em Sobral, de sexta a domingo em Fortaleza, né? E depois então chegou a minha nomeação como bispo diocesano de Sobral. E aqui estamos. Eu estou feliz, graças a Deus. A Diocese de Sobral é um povo muito católico, como o Ceará inteiro é um povo muito católico, muito acolhedor, né? Não obstante o clima, muito diferente de Garanhuns, né? Garanhuns é uma cidade que está a 1.030 metros acima do nível do mar, que tem festival de inverno todo ano, que no inverno, julho e agosto, chega a 7 graus. Então eu cheguei aqui em Sobral, exatamente, né? Cheguei aqui em Sobral, muito quente, né? São Paulo disse, eu vivo, mas não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E a igreja, mas essa instituição está falida, alguém pode dizer, de fato nós remamos contra a maré, né? Mas quando a gente olha historicamente, Jesus prometeu, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha a história da igreja, né? Veja a igreja nascente que tanto me fascinou, né? É um punhado de gente. Como viviam os primeiros cristãos? Né? Perseguidos a princípio pelos próprios judeus, pelo Sinédrio, né? Depois perseguida pela sociedade romana, porque acharam que os cristãos eram pagãos, porque não veneravam, não adoravam os ídolos, não ofereciam incenso aos ídolos, nem ao imperador. Depois perseguido pelo próprio imperador, né? E mesmo assim essa igreja manteve-se de pé, e hoje quem está em Roma, onde era a sede do Império Romano, é o Sumo Pontífice, o Papa Francisco, o sucessor de Pedro, né? E novos impérios surgiram, é verdade. E nós estamos ainda remando contra a maré. Então estamos enfrentando tantas dificuldades hoje em dia, né? A corrupção que assola o nosso povo, a violência tremenda, o tráfico das drogas, né? Os nossos jovens sendo exterminados, né? Uma violência terrível. Fortaleza tem batido recorde, superado o Rio de Janeiro em termos de homicídios, né? E apacenta as minhas ovelhas, o Senhor nos chama, cuida desse povo, né? Nós precisamos fazer alguma coisa, né? Então é nesse sentido que o Senhor nos chama, e a gente sabe o bem que faz às pessoas, não somente colocar os jovens numa redoma, né? Eu tenho muito cuidado das novas comunidades que atrai muito os jovens, né? Mas esses jovens precisam aprender, a pedido do Papa Francisco, a ser uma igreja em saída, né? Uma igreja samaritana, uma igreja em estado permanente de missão, né? Então é essa igreja que nós queremos construir, nós acreditamos nessa igreja. Apacenta as minhas ovelhas, vale a pena. Sou feliz por ser padre, por ser bispo, por apacentar o rebanho de Jesus.